Uma palavra para o teu coração. A Bíblia vai dizer acerca de Jonas, né? Aonde Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarso. Ele pega o navio, compra a passagem e vai. E quando chegou em um certo ponto, aonde veio um vento, uma grande tempestade, aonde aqueles marinheiros temeram a morte. Aqueles marinheiros começaram a ficar em pânico, começaram a ficar em desespero. A Bíblia vai dizer que Jonas, quando viu aquilo ali, ele correu para o porão do barco e foi dormir lá no porão do barco, como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles marinheiros começou a ver que tinha algo errado e começou pegando a sua carga, as suas fazendas, e começou jogando sobre o mar, achando que o peso que estava vindo sobre ele era o navio que estava pesando, era a sua mercadoria, as suas fazendas, os seus bens materiais. E ali eles começaram a jogar fora, começaram a dispensar o mar. Enquanto mais eles dispensavam, mais o mar ficava agitado, o barco queria naufragar, o barco queria afundar, e eles temeram a morte, eles começaram a se desesperar, começaram a ficar em pânico, começaram a ficar indignados com o que estava acontecendo, e não, tem alguma coisa errada. Aí, com certeza, ali, aqueles homens não tinham conhecimento de Jesus. Mas aí eles foram até procurar Jonas, aonde que Jonas estava, porque talvez ele olhou para um lado e para o outro, não viu Jonas, e foi até o porão de barco e viu que Jonas estava dormindo. E a Bíblia vai dizer que eles lançaram sorte sobre Jonas, porque eles perguntaram para Jonas por que estava vindo sobre eles aquela tão forte tempestade, aquele tão forte vento, né, aonde Jonas se declarou que ele estava fugindo do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, fugindo para não fazer o ID, fugindo para não fazer a obra, né? Então a Bíblia vai dizer o quê? Que eles tiraram sorte e ali caiu a sorte em Jonathan, né? E a Bíblia vai dizer que ali Jonathan foi obrigado, né, a assumir a sua responsabilidade. Porque aonde Deus chega, algo sobrenatural acontece. Então Jonas teve que assumir a sua responsabilidade. Jonas teve que assumir o seu erro, né? O seu erro diante de Deus. Então, Deus nos dá a oportunidade de a gente se regenerar, de a gente aceitar o seu chamado, aceitar o que Deus tem na sua vida. Então Jonas ali era um profeta fujão, um profeta que não queria compromisso com Deus, um profeta que queria fazer aquilo que ele desejava fazer, né? Então Deus mandou ele para Nínive, ele temia para Nínive. Por quê? Porque lá tinha um povo rebelde, um povo desobediente, um povo idólatra, um povo voltado para a prostituição, para a imoralidade, voltado para o erro, voltado para o pecado oculto e escondido. Então, a Bíblia vai dizer o quê? Que ali foi obrigado, Jonas foi obrigado a assumir a sua responsabilidade, a assumir que tudo aquilo que estava causando, aquele vento, aquela tempestade, o navio afundando, foi ele. É o que acontece na minha e na tua vida. Às vezes tem alguém aí dentro da tua casa que está pesando muito, alguém aí no teu trabalho que está pesando muito, alguém na tua empresa que está pesando muito, alguém que mora no teu bar, na tua rua, na cidade, seja lá onde for, está pesando muito. Está trazendo um transtorno físico, transtorno mental, está trazendo, fazendo com que sua autoestima fique lá embaixo, está atrasando teu ministério, tá te diminuindo, entendeu? Então, o que é que acontece? Jonas estava ali, quer dizer, ele estava trazendo dor e sofrimento para a vida daqueles marinheiros. Porque aqueles marinheiros sentiu que a vida dele já estava indo embora, que a sua vida já estava acabando ali, porque o vento estava muito forte, a tempestade estava muito forte, o navio estava virando, porque estava pesando, Jonas estava pesando. E quantas vezes vem pessoa para nossas vidas para pesar, para trazer transtorno físico, transtorno mental, fazer com que as nossas estruturas fiquem abaladas, fazer com que a nossa autoestima fique lá embaixo.
pessoas que querem nos lançar no fundo do poço, no abismo, pessoas que querem que você volte ao vômito, volte a se remover na lama, volte ao fundo do poço, entendeu? Pessoas que querem ver o nosso fracasso, a nossa queda, a nossa derrota. Então, não havia necessidade de Jonas fugir, né, para Társia, né? Porque se Deus mandou ele para Nínive, ele tinha que obedecer às ordenanças de Deus, não fazer o que ele fez, colocar a vida de pessoas inocentes em risco, em risco, em risco. É o que acontece comigo e com você. Então, Jonas colocou a vida daqueles marinheiros em risco, pessoas inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com o propósito que Deus tinha na vida de Jonathan. Porque Deus tinha propósito na vida de Jonathan, como também tinha propósito na vida daquele povo da cidade de Nínive. Era necessário Jonathan ir para lá, porque aquele povo precisava ser liberto, aquele povo precisava de um conserto, aquele povo precisava ter a vida transformada, ter a vida lapidada, ter a vida maldada. Aquele povo tinha que se converter de fato e de verdade. Tinha que sair do ocultismo, tinha que sair da prostituição, tinha que sair da macumba, tinha que sair da idolatria, tinha que sair das coisas erradas. Entendeu? E Deus não estava se agradando, porque estava cheirando mal as narinas de Deus. Aquele povo Nínive, aquele povo era um povo triste, um povo abstinado de coração, um povo de coração duro, um povo perverso, um povo ruim, um povo mau, um povo que estava voltado para a maldade. Entendeu? Então era necessário Jonathan ir lá em Nínive, ganhar aquele povo para Jesus. Só que ele era profeta fujão. É o que acontece, botando para ele de hoje. E Jonathan, ele tinha medo daquele povo, porque aquele povo de Nínive era terrível, era mau, era ruim, entendeu? Era um povo abstinado de coração, um povo de coração duro, um povo perverso, um povo que não queria de jeito nenhum honrar o nome de Deus, um povo que não queria aceitar Deus de forma alguma. Queria viver uma vida de qualquer jeito, uma vida de qualquer maneira, entendeu? Não escutava a voz de Deus, Deus falava, entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Aí Deus viu, entendeu? O desejo do coração de Jonas em ir para Nínive salvar aquele povo. Mas ao mesmo tempo, ele tinha medo de não voltar. Ele tinha medo de o povo não aceitar ele lá. Mas ele se enganou. Porque foi necessário Deus mandar um grande peixe, aonde Deus fez com que Jonathan entrasse dentro do ventre do peixe. E aí, quando chegou no certo lugar, Deus fez o peixe vomitar Jonathan na terra de Nínive. E Jonathan teve que ir lá fazer a obra. Jonathan teve que ir lá converter aquele povo, convencer aquele povo, converter aquele povo e convencer aquele povo de se converter de fato e de verdade. Foi aonde aquele povo se converteu toda a cidade de Nínive, aquele povo todinho idólatra, aquele povo todinho que precisava de conserto, que precisava entrar pela porta estreita, não pela porta larga. Aquele povo se converteu, aquele povo aceitou Jesus, aquele povo reconheceu os seus erros, os seus atos, reconheceu que realmente estava no pecado, entendeu? E ali aquele povo se converteu através de Jonathan, e Deus fez uma grande obra na vida de Jonathan. Engraçado que ele se sentiu fadigado, se sentiu cansado, aí ele viu um pé de abóbora ali, né? Um pé de abóbora, e ali ele ficou deitado, sentado naquele lugar, por conta do sol, por conta da fadiga, né? O sol estava muito quente, muito escaldoso, e ele se deitou ali, né? E a Bíblia vai dizer que ele fez a obra durante, acho que foi 3 dias, foi 4 dias, em Nínive, se eu não me engano, durante 3 dias, né? E ali ele ganhou aquele povo para Jesus, mas precisava ele cuidar, cultivar daquele povo, mas ele não cultivou. Ele fez a obra ali, mas tem que cultivar, entendeu? Tem que cultivar, tem que dar alimento ao povo. Porque não adianta eu ganhar alguém para Jesus aqui e não dar alimento àquele povo. Porque não adianta eu ganhar um homem, seja uma mulher para Jesus, seja lá um jovem, seja lá quem for, e não cultivar, não dar alimento, porque a pessoa que quando se converte, a gente precisa dar alimento, um alimento sólido, um alimento para que aquela pessoa venha se firmar. Aí Jonas, em vez de continuar fazendo a obra, não. Aí a Bíblia vai dizer que ali ele ficou debaixo do pé de abóbora, né? Eu creio que é abóbora, né?
A Bíblia, eu creio que não deixa bem claro, né? E ali o sol queimou ele, e ali ele ficou todo cheio de queimaduras, né? Por conta da fadiga, por conta do sol, né? Mas não era para ele parar, era para ele continuar. Então, no meio da tua caminhada, a gente vai ficar procurando força para continuar. Imagina, Jonas ganhou aquele povo todinho para Jesus, né? Mas ele pegou uma carga muito pesada. Ele pegou uma carga muito pesada. Muito pesada. Imagina aquela cidade, era uma cidade abstinada de coração, um povo rebelde, um povo desobediente, um povo voltado para o ocultismo, um povo voltado para macumba, um povo voltado para a imoralidade, para a prostituição, para muitas coisas erradas. Aí imagina, Jonas ganhar aquele povo todo para Jesus. Eu sei que ele estava cheio do Espírito Santo, eu sei que Deus estava guiando ele, eu sei que Deus estava ali com ele o tempo todo, mas que pesa, pesa. É tanto que para a gente orar alguém endemoniado ou manifestado com legião de demônio, nós temos que estar preparado, revestido. Imagina Jonas, uma pessoa só, né? Uma pessoa só, fazendo a obra naquele lugar, no meio de um povo rebelde e desobediente, no meio de um povo triste, né? Mas o que eu vim falar aqui foi acerca do que Jonas fez no navio. Colocou pessoas em risco, colocou vida de pessoas em risco, pessoas inocentes em risco, entendeu? E ele não estava pensando no povo que Deus mandou ele salvar. Aquele povo carecia, aquele povo precisava ser liberto. Aquele povo teria que reconhecer o Deus vivo, o Deus poderoso. Entendeu? E muitas vezes a gente não entende o porquê que tudo isso sobreveio sobre a vida de Jonas. Porque talvez Jonas não conhecia de verdade, de fato, o Deus que eu e você servimos. O Deus verdadeiro, o Deus vivo. Foi necessário Deus até permitir essa situação com Jonas, entendeu? Para que ele viesse reconhecer o Deus que ele estava servindo. Que talvez ele não acreditava que Deus poderia fazer, entendeu? Com ele, algo para provar ele. Para provar ele que Deus era com ele. O engraçado é que Jonas ficou durante 4 dias e 4 noites dentro da boca do peixe. E lá ele jejuou, lá ele não se alimentou. E lá ele viu, ele disse que estava dentro de um inferno. Ele estava dentro de um inferno, um lugar escuro, um lugar muito escuro, um lugar que ele não dava para enxergar. Olha que Deus poderoso, olha que Deus vivo. Entendeu? Olha que Deus vivo, olha que Deus poderoso. Jonas ficou ali durante 4 dias e 4 noites, dentro da boca da baleia, dentro da boca do peixe. Não se alimentou, né? Ficou ali, ó. Até chegar o dia, a hora de Deus vomitar ele ali sobre a cidade de Nínive. E ele ter que fazer o querer e a vontade de papai. E foi o que aconteceu. Deus vomitou Jonatas, a terra de Nínive, e ele teve que fazer ali a obra. Entendeu? E ele ali ganhou aquela cidade para Jesus. E o poder de Deus foi manifestado, a glória de Deus foi derramada naquele lugar, e o povo que estava no ocultismo, na macumba, na prostituição, na imoralidade, fazendo coisas erradas, se converteram para a honra e glória do nome do Senhor. Então, o que eu quero dizer aqui acerca de Jonas é que muitas vezes Deus permite a gente passar por alguma experiência em nossas vidas, algum aprendizado, para lá na frente a gente glorificar o nome dele. Para lá na frente a gente contar testemunho de vitória para nossas vidas. Para a gente saber que o Deus que nós servimos, ele é vivo e poderoso, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele é o Deus de ontem, Arabacarabaçu, ai, Terramanaço, ele é o Deus de ontem, o Deus da agora e eternamente, ele nunca vai mudar. O homem muda, mas Deus não muda. Deus não muda, o homem muda, mas Deus não muda. Então, eu vim aqui para te dizer que muitas vezes tem alguém aí
na tua casa, que está tirando a tua paz, Arabaçu, que está tirando a tua graça, que está tirando a tua alegria, que está tentando minar a tua fé, que está tentando arrancar tuas forças, para você não ter força para caminhar, para você não ter força para prosseguir, para você não ter força para avançar, para você parar na sua caminhada. Mas eu vim aqui nessa tarde para te dizer: não pare, continue, não pare, continue. Por mais que o choro venha, por mais que a indignação venha, por mais que o sentimento de revolta venha, por mais que o sentimento de indignação venha, por mais que venha a tristeza, por mais que venha a angústia, por mais que venha a falta muitas vezes de confiança, mas eu vim aqui para te dizer: continue perseverando, continue marchando, continue dando o seu melhor para Deus, porque enquanto mais você passa por algum processo que muitas vezes é doloroso, que muitas vezes machuca, que muitas vezes dói, que muitas vezes fere, que muitas vezes você dá vontade de desistir, jogar tudo pro alto, chutar o balde, mas eu vim aqui para te dizer que há um Deus que tudo pode, que tudo Arabaçu contempla, Arabacarabaçu, que vê, que contempla os nossos corações. E por mim, por você, ele se levantará para comprar briga por mim, por você. Quem hoje está te abatendo, quem hoje está te humilhando, quem hoje está zambando, quem hoje está tirando chacota, tirando farinha com a sua cara, quem hoje está te desprezando, quem hoje está te rejeitando, quem hoje está te abandonando, quem hoje está te excluindo, quem hoje, Arabaçu, está dizendo que você não vai adiante, não vai conseguir, que você não vai, Arabaçu, continuar na presença de Deus, lançando maldição, lançando praga. Eu repreendo pelo poder que há, Arabaçu, no sangue do Cordeiro, Arabaçu, porque o sangue do Cordeiro está sobre mim, está sobre você, Arabaçu. A Bíblia vai dizer que nenhuma acusação há contra mim, contra você, Arabaçu. Eu vim aqui para te dizer: não temas, nem espante, porque o Deus que você serve é vivo e poderoso, e Ele conhece o teu e o meu coração, Ele sabe até onde a gente vai, Deus sabe até onde vai suportar, Deus sabe os meus limites e os teus limites, Deus sabe, Arabaçu, o dia e a hora de Ele fazer reviravolta na minha, na tua história, Arabaçu. E muitas vezes nós reclamamos porque Deus está tirando, porque Deus está afastando. Às vezes a gente reclama, a gente questiona Deus. Eu vim aqui para dizer para você: não questione quem Deus está tirando, não questione quem Deus está afastando. É porque lá na frente você vai se decepcionar, é porque lá na frente você vai chorar, é porque lá na frente tem coisa que você não vai aceitar. Então não questione o desígnio de Deus.